A graça e a paz de Cristo, que o amor do Senhor te envolva poderosamente neste dia. Mais uma edição do Minutos Vivos, é o pastor Elias que vos fala. Veja, muitos dizem, pecar é o meu prazer, pecar é o meu contentamento, é a minha alegria, é a minha vida. Eu vivo para pecar, não é assim? Às vezes pode até não verbalizar esta afirmativa, no entanto, as suas atitudes, as suas ações mostram que o seu prazer, que a sua alegria, que a sua satisfação está na prática do pecado. É estranho, não é verdade? Nós que conhecemos a palavra do Senhor achamos estranho tal situação. No entanto, é preciso uma vigilância muito grande, porque se nós não vigiarmos, o pecado torna-se comum. Ele torna-se participante também da nossa vida. É perigoso, irmãos. O pecado é algo muito perigoso, porque ele vem de uma forma extremamente sutil e vai ganhando corpo no passar do tempo. E quando as pessoas se acordam, estão totalmente amarradas às práticas pecaminosas e, em alguns casos, pagando pelas consequências terríveis originárias da prática do pecado. Mas eu quero chamá-los a atenção para uma advertência que encontra-se em 1 João capítulo 3, versículos 8 e 9. É uma advertência extremamente séria que nós precisamos observá-la, não fugir dela, e tê-la como uma realidade, como uma verdade de Deus para as nossas vidas. Ouça só. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, há duas afirmativas extremamente importantes nesses dois versículos. A primeira afirmativa é que o pecado procede do diabo. E aqueles que vivem na prática do pecado não procedem de Deus. Ou seja, não estão de acordo com aquilo que o Senhor deseja, não são amigos do Senhor, não vivem segundo os preceitos, princípios, vontade, não estão em comunhão com o Senhor. Podem até ser religiosos, sim, porque é possível ser religioso e viver na prática do pecado. É impossível ser filho de Deus e viver na prática do pecado. Mas a religiosidade não faz ninguém filho de Deus. É preciso entender esses detalhes. E quando nós observamos a palavra, fica claro que toda sorte de práticas erradas, por melhores que elas possam nos parecer, pode até redundar em frutos que aparentemente são bons, em alguns casos são bons, mas se estão envoltos no pecado, não é bom, não ajuda, não soma e afasta o homem de Deus. É simples assim. E para que você entenda, mas o servo de Deus não peca, o crente não peca, o verdadeiro crente não peca? Não, amados. Todos nós estamos passíveis de pecar? Sim. Nós pecamos em pensamentos, naquilo que vemos e não vigiamos, no que falamos, nas atitudes e vai por aí. Mas é preciso entender que o servo de Deus, ele peca porque é humano e nós carregamos em nós a semente do pecado. No entanto, não temos prazer no pecado, a nossa alegria não está no pecado, pecar não é o meu prazer, pecar não é o meu contentamento, não é a minha alegria. Essa é a afirmativa do servo de Deus. Mas tropeçamos, por acidente pecamos, nós não podemos ficar amarrados ao pecado. Evidentemente que cabe a cada um de nós, como servos do Senhor, resistir ao pecado. Porque temos consciência que o pecado não procede de Deus, e se nós temos essa consciência, por que satisfazer a vontade do inimigo? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se eu sei que a prática contínua do pecado, ela me aproxima do diabo, por que vou pecar?
Por que vou pecar? Por que vou buscar prazer nas práticas pecaminosas? Mas é preciso entender ainda que muitos buscam a prática pecaminosa. Sentem prazer no pecado, alegria no pecado, contentamento no pecado. O pecado é a sua vida. Infelizmente, essa é uma realidade também que nós não podemos esquecer. E talvez seja o teu caso. Talvez você acorde o dia pensando no mal, pensando em fazer as coisas erradas, em satisfazer os teus vícios, alimentar os vícios. Quem sabe fazendo planos para enganar o próximo ou para roubar alguém. Olha só, para difamar. Ainda encher a mente com a pornografia e coisas indecentes e vai por aí. A lista do pecado é grande, ela é interminável, é praticamente sem fim. Mas cabe a cada um daqueles que são filhos de Deus resistir o pecado. Resistir o pecado e até as últimas consequências para servir, para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Esta é a verdade. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra do Senhor. Ou seja, se tu és filho de Deus, uma filha do Senhor, é impossível que você viva na prática do pecado. Esse viver na prática do pecado é ter prazer, alegria, contentamento, satisfação. É deixar-se guiar pelas práticas pecaminosas. Não, impossível. É impossível. Portanto, fica o alerta do teu irmão. Esse alerta para que você busque conhecer ainda mais aquilo que é a vontade do Eterno para a tua vida, aquilo que é a vontade do Senhor. E assim possas viver aquilo que satisfaz Deus na tua existência e praticar aquilo que lhe dá prazer, porém, permite que o Senhor tenha prazer em você. Olha só, o Senhor precisa ter prazer nas nossas vidas. Portanto, eu preciso oferecer uma vida que permita-me ser alguém segundo o coração do Senhor e para que Ele tenha prazer no meu viver. E com certeza, na prática do pecado é impossível. Vale ressaltar que pecado é toda forma de desobediência à vontade de Deus. Tudo aquilo que você faz que é desobediência à palavra do Senhor, são ações que constituem-se em pecado. Fique atento a isso, tá bom? Fique atento, vigie, que teu prazer não esteja no pecado, que a tua alegria não esteja no pecado, que o teu contentamento, prazer, plano, objetivos não esteja no pecado, mas que você tenha prazer em estar continuamente na presença do Senhor. E se você não tem prazer em Deus, mas prazer no pecado, é tempo de rever conceitos, nascer de novo e procurar servir a Jesus com toda a tua vida, com todo o teu ser. Amém? Mais uma vez, só para impactar o teu coração. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É só para impactar você, tá bom? 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Amém? Fique atento, vigia. Vamos orar. Amado Deus, desperta-nos para que possamos viver a Tua verdade, que tenhamos entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Os dias são maus, são complicados, hoje o pecado é bom, é satisfação, é alegria, não é? As pessoas querem cada vez mais o pecado, deixaram Deus em segundo plano e a palavra do Senhor totalmente esquecida. Fique atento, não faça parte desse grupo, estão debaixo de condenação, ok? E eu quero sugerir que você leia muito a Bíblia. Procure ler a palavra, veja também nosso canal no YouTube, youtube.com/Missão Vivos. E se possível, adquira nosso livro, O Caminho, Princípios Básicos da Fé Cristã. São princípios fundamentais para que nós possamos agradar o Senhor no dia a dia. Compartilhe esse vídeo para aqueles que você sabe que curte o pecado. Meu pecado preferido, pecar é o meu prazer. Compartilhe para ele esse vídeo. Compartilhe, tá bom? Vamos lá, compartilhe. Um abraço, Pastor Elias. Deus abençoe você e aguarde o próximo vídeo.